o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, e onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? És sim, seus filhos, e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Queridos, vivemos em um mundo sedento. Pessoas buscam satisfação em relacionamentos, bens materiais, prazeres e religiosidade, mas continuam vazios. Essa sede não é física, é espiritual. Em João capítulo 4, encontramos Jesus atravessando Samaria e se encontrando com uma mulher profundamente sedenta, não apenas de água, mas de sentido, perdão e vida. Esse texto revela que somente Jesus pode satisfazer plenamente a alma humana. Mas antes de prosseguir na exposição desse texto, se faz necessário você conhecer o pano de fundo do capítulo 4 de João. E com isso, eu preciso falar para vocês sobre a origem do povo samaritano. Com a morte do rei Salomão, em 931 a.C., Israel foi dividido em 2 reinos. Das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que conhecemos como Israel ou Reino do Norte. Distinto de Judá, o Reino do Sul. O rei Oria chamou a capital do norte de Samaria. E esse reino durou 209 anos e teve 19 reis em 8 diferentes dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus. Em 722 a.C., o reino do norte foi levado cativo pela Síria. Sargão II deportou os israelitas de posse e povoou a terra com estrangeiros, os quais se casaram com israelitas sobreviventes, formando um povo racialmente
híbrido e religiosamente sincrético. Em 586 a.C., o Reino do Sul também foi levado para o cativeiro, dessa feita pela Babilônia. Depois de 70 anos, os judeus retornaram à sua terra para reconstruir o templo e reedificar a cidade de Jerusalém. Os samaritanos tentaram fazer aliança com os judeus que retornaram, mas foram rejeitados não por questão racial, mas por sua apostasia religiosa. Os samaritanos, enciumados, fizeram de tudo para atrapalhar a reconstrução do templo. E esse ódio dos samaritanos continuou, quando mais tarde, por volta do ano 444 a.C., Neemias veio da Babilônia com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Os samaritanos tornaram seus principais inimigos. Por volta do ano 400 a.C., samaritanos ergueram um templo rival no Monte Gerizim. E esse monte, e esse templo, no final do século II a.C., foi destruído pelo rei João Hircano, o governador esmoneu da Judéia. Nos dias de Jesus, esse muro da separação, da inimizade entre judeus e samaritanos persistia. E é por isso que essa mulher samaritana disse para Jesus: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aqui vemos a iniciativa da graça. Não é a mulher que busca Jesus, é Jesus quem vai ao encontro dela. Você veio aqui nesta noite, não apenas para participar do batismo de Maria Fernanda, ou para prestigiar Renan e Carol. Você veio aqui esta noite, o Senhor conduziu você para cá, porque Ele quer ter um encontro contigo. Jesus mudou a vida da mulher samaritana. E o mesmo Jesus é poderoso também para mudar a sua vida. O que me chama a atenção nesses 6 primeiros versículos de João capítulo 4 é o que diz o versículo 4, que diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Esse era necessário, não é geográfico, mas divino. Cristo estava cumprindo o plano eterno de Deus. Ele vai ao encontro de uma pecadora. A agenda de Jesus começa no céu. Havia 3 estradas para Jesus passar pelo sul ao norte. Uma nas proximidades da costa e outra através da Pérea e outra que passava pelo centro de Samaria. Jesus escolheu ir pelo centro de Samaria e ali encontrará essa mulher que está sedenta. E essa sede não é física, essa sede é espiritual. Isso
me faz refletir em algo profundo. Não somos nós quem buscamos a Deus, é Ele quem nos busca. A salvação começa em Deus e não no homem. Se você está aqui hoje, não é por acaso. É Cristo que decidiu ir até você. E Jesus ensina algo que religião alguma pode te ensinar. Jesus não começa acusando essa mulher, mas ganhando sua atenção. Jesus não começou apontando os seus pecados, mas pedindo-lhe um favor. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, não importa o seu passado, Jesus vem ao seu encontro. O texto nos mostra que Jesus precisou superar vários preconceitos para salvar essa mulher. Jesus precisou superar a barreira cultural. Diz o verso 5: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sabe o que significa essa palavra Sicar? Sicar significa cidade dos bêbados. Os judeus consideravam imunda a comida dos samaritanos. Além disso, um rabino não podia conversar em público com uma mulher. Jesus não só conversou com ela, mas lhe pediu um favor. Essa mulher tinha uma vida moral reprovada pela lei. Já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um amante. Era uma mulher desprezada, mas Jesus a valorizou. Jesus precisou superar a barreira racial. Os samaritanos eram meio judeus e meio gentios. O comentarista bíblico chamado William Barclay chega a dizer que nos dias de Jesus, os judeus consideravam um samaritano combustível para o fogo do inferno. No entanto, Jesus conversou com a samaritana e lhe pediu um favor. Outra barreira que Jesus precisou superar foi a barreira religiosa. Os samaritanos diziam que o Monte Gerizim era o lugar da verdadeira adoração a Deus. Os samaritanos só acreditavam nos livros da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Jesus supera todos esses obstáculos, supera todas as barreiras para alcançar o coração desta mulher. E Jesus faz isso de uma forma simples, mas profunda. Veja o que diz os versos 7 a 10 de João, capítulo 4. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus
não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Queridos, aqui fica claro que o ser humano, por natureza, não reconhece sua sede espiritual. O ser humano sem Cristo está morto em seus pecados. A mulher pensa apenas em água física, revelando sua cegueira espiritual. Muitas pessoas vivem preocupadas apenas com necessidades externas, mas sua maior necessidade é espiritual. Sua maior necessidade é de se reconciliar com Deus. Você pode ter tudo nesta vida e ainda estar vazio por dentro. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana continua. No verso 11, a mulher diz para Jesus que ele não tem como tirar a água do poço. E Jesus responde para esta mulher nos versos 13 e 14: quem beber desta água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui está o coração do Evangelho. Jesus oferece água viva. E essa água que Jesus oferece não vem de um poço comum. É uma dádiva que só Jesus pode conceder a você, a mim. Muitas pessoas vivem uma vida infeliz, vazia e prisioneira, porque não conhecem de fato Jesus. A mulher samaritana talvez não esperasse nada de Deus, estava desiludida com a vida e mesmo assim o Senhor falou com ela. Hoje o Senhor fala contigo por meio da sua palavra. Jesus quer saciar sua sede espiritual. A mulher samaritana tinha o poço de Jacó, como diz o verso 12, mas Jesus mostra para ela, Jesus mostra para você que está aqui nesta noite, que tudo que não é Cristo é insuficiente para a sua alma. Prazer, dinheiro, sucesso, nada disso pode preencher o vazio interior. Somente Jesus pode oferecer essa satisfação eterna. No verso 15, disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. O verso 15, queridos, temos aí a incompreensão do pecador. A mulher ainda
não compreende plenamente. Ela deseja água, mas por motivos errados. Evitar o esforço físico. Isso revela o estado natural do homem, incapaz de entender as coisas espirituais sem a ação do Espírito Santo. Muitas pessoas querem Jesus apenas pelos benefícios, não por quem Ele é. O Evangelho não é sobre conforto terreno, mas transformação espiritual. Nicodemos não entendeu quando Jesus falou sobre o novo nascimento. E a mulher samaritana não entendeu quando Jesus falou sobre a água viva. Você está aqui ouvindo essa mensagem. Peça a Deus entendimento e um coração regenerado. Fale com o Senhor. Senhor, abra meus olhos espirituais. Senhor, prepare a minha mente para eu compreender a Tua palavra. Senhor, prepare o meu coração para que meu coração seja sensível ao Teu toque. A água, meus irmãos, e você que nos visita, essa água que Jesus oferece para você, é a promessa de Deus que está registrado em Isaías capítulo 44, versículo 3, quando diz lá: derramarei a água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Jesus é água viva. Ele não oferece apenas alívio temporário, mas vida eterna, satisfação plena. A mulher samaritana foi transformada após esse encontro com Jesus. De rejeitada, ela passou a ser uma testemunha de Jesus, porque os versos 28 a 30 nos diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Hoje, Cristo também está diante de você. Se você está tentando matar a sua sede em coisas passageiras, sua alma ainda continuará com sede. Mas Jesus está oferecendo a você a água viva, a água da vida eterna. E essa água que é Jesus chama você: arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus como o único Salvador e mediador. E fazendo isso, você recebe a vida eterna. Não há outra fonte, queridos. Não há outro caminho. Não há outro que possa satisfazer a sua alma. Só Jesus pode matar a sede da sua alma e do seu coração. Se você está aqui essa noite, se você veio para cá, é porque o Espírito Santo de Deus é quem trouxe você. E Ele quer matar a sede da sua alma.
Ele quer matar a sede do seu coração. Não perca mais tempo com outras coisas. Somente Jesus é a fonte da água viva. Somente Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Se você chegou aqui essa noite, e só Deus sabe como você chegou aqui. Se você chegou aqui, diante de tantas lutas, diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades que tem enfrentado você, que tem feito você perder o sono, que tem feito você chorar, se os problemas da vida têm machucado você, têm ferido você, se você se sente abandonado, exclusivo, como essa mulher aqui, eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus é essa fonte. Somente Ele pode trazer refrigério para sua alma. Somente Jesus pode enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Somente Jesus pode curar suas feridas. Somente Jesus pode te colocar de pé se você se encontra caído. Somente Jesus pode dizer para mim e para você: continue seguindo em frente, porque eu sou contigo. Está sedento? Está com a sua alma sedenta? Jesus te chama nessa noite. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Ele é a fonte. Somente Ele pode secar. Somente Ele pode matar a sede que a sua alma tem. Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de algo maior e mais profundo do que religião. Eu estou falando de Jesus Cristo. Somente Ele é a fonte. Somente Ele pode mudar de fato a sua vida. Religião não pode te salvar. Seus bens materiais não podem te salvar. Somente Jesus, aquele que veio a esse mundo para morrer por pecadores, somente Ele pode transformar e salvar a sua vida. Amém? Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catarcione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catarcione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e o estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.